O ano era 1956. E pouco mais de 80 dias depois da Revolução Cubana, o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficas, o ICAIC, foi criado. O seu objetivo era propagar a imagem revolucionária de Cuba, o novo mundo que se despertava. Dentro do ICAIC tinha um corpo que destoava dos demais. Um corpo de uma mulher negra. Sara Gomes foi a primeira mulher de Cuba a fazer um filme. Fazer mesmo, roteirizar, dirigir, produzir, comandar um set de filmagem. No seu primeiro longa de ficção, o De Certa Maneira, Sara já apontava o seu olhar incômodo para o lugar da mulher na sociedade. Mas para além disso, Sara traçava o caminho de pensar as relações amorosas, os vínculos com o trabalho e as próprias incertezas pessoais. E em tudo que ela tocava em seu filme, mostrava que o seu corpo era ponto de partida. Sara Gomes não conseguiu ver o seu primeiro longa-metragem pronto. Faleceu precocemente aos 31 anos. Mas em sua breve trajetória, que está para lá de revolucionária, para dizer o mínimo, pensamos: o que é um corpo no mundo? E quais mundos existem dentro de um corpo? Eu sou Walter Davi, repórter da Mangue Jornalismo. E eu sou Ana Paula Rocha, também repórter da Mangue. Esse é mais um episódio da Mariscada. A nossa convidada de hoje é Fabiana Moraes, jornalista vencedora dos prêmios ESSO, Embratel e Petrobras, colunista da revista Gama e do The Intercept Brasil, é conselheira da agência pública do Joio e o Trigo, da Enóis e do Perifa Connection, além de professora da Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Eu fiz uma breve introdução aqui, mas eu queria que você contasse para a gente quais mundos existem dentro de você. Uau! Só isso? Obrigada por me receberem, obrigada pelo convite. Fazia 2 décadas que eu não vinha a Aracaju, então obrigada por me proporcionar essa oportunidade de voltar aqui. Eu não saberia responder a isso, quantos mundos existem, porque eles podem ser 3 hoje e 20 amanhã. Eu acho que isso é típico da experiência humana, né. Então eu acho que existe, talvez, como em vocês, cada um de vocês aqui, essas galáxias que a gente vai tentando dar conta a partir do tempo histórico e do momento específico que a gente vive. Fabiana, você tem pesquisado bastante, até escrito sobre como enxergar o outro, né? E no enxergar o outro, podemos aqui falar sobre o outro por meio da raça, classe, gênero, orientação sexual, ou seja, pela interseccionalidade. Esse termo que se refere a esses atravessamentos que as pessoas possuem mesmo. Mas nas construções narrativas, aquelas que vão ajudar na construção da percepção social da realidade, parece que enxergar o outro como uma vida capaz de ser, de viver, é mais complexo. Então, como combater essas narrativas que deslegitimam tantas vidas? O ideal era que a gente não precisasse ter que ler o outro a partir de códigos e de especificidades e de marcas, de características, de gênero, de raça, de classe, né. O ideal é que a gente lidasse com o outro a partir da obviedade de que ele é o outro, o humano, e esse outro tem eu também. Isso não é uma viagem metafórica, né. Para constituir nossa ideia de eu, a gente precisa da relação com o outro, né, a gente só sabe quem é a gente a partir do contato com o outro e de como esse outro reage a nós. Então, o ideal era que a gente não precisasse observar, apontar para essas questões, mas a gente sabe que existem, né, na história humana, algumas pessoas são entendidas como mais humanas do que outras. Outras não são nem entendidas como humanas a partir justamente dessas características, alguma dessas características que você falou. Por exemplo, a cor da pele, por exemplo, o gênero, por exemplo, o lugar que vive, que nasceu. Então, eu acho muito interessante quando falam assim: "Ah, mas novamente a gente está discutindo essas questões e tá-tá-tá-tá", né, se racializa todo o debate, tudo vocês tentam trazer para essas questões dessas especificidades que ganharam o nome de identitárias, né, como se isso fosse uma escolha e não uma necessidade.
É uma necessidade porque justamente a partir de certas características, né, que a gente vai vendo esses processos de desumanização. Então é preciso apontar que eles existem para que a gente consiga, né, levantar a mão e dizer assim: "Opa, eu estou aqui, eu estou falando, né, não passa com um caminhão na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa, veja que", né, vocês não perceberam, mas eu sou uma pessoa. Então eu acho que as narrativas, né, sei lá, o cinema ou o jornalismo ou a publicidade, especificamente aqui falando de um ambiente midiático, né, a gente não pode acreditar que é deixando de trazer isso, deixando de falar sobre isso, que a gente não está politizando, por exemplo, um debate, né, não tá, eu vou me colocar fora dessas questões porque elas são políticas demais, né, porque também essa escolha acaba, de certa maneira, referendando um processo de desumanização que esse próprio ambiente midiático ajudou a criar. Eu acho que durante todo o tempo, assim, mesmo antes de estar dentro da universidade, aliás, não acho que não, porque eu estava dentro da universidade como aluna, né? Como estudante, mas mesmo na redação, antes, sem estar na docência, mas quando estava produzindo reportagem no jornal, né, principalmente no Jornal do Comércio, para mim já era muito importante pensar o jornalismo, né. Então, as reportagens também eram meios de fazer uma reflexão sobre a própria profissão e o próprio papel do jornalismo nessa construção de narrativas e de quem são as pessoas que mais merecem, sei lá, estar vivas e as pessoas que podem aparecer como coadjuvantes, né, e que são importantes numa determinada data. Sei lá, até pouco tempo atrás, vou colocar aqui entre aspas, o Dia do Índio. Então, você tinha uma reportagem sobre o Dia do Índio, você tinha uma reportagem sobre o 13 de maio, sobre pessoas negras. E depois tudo isso ficava, né, ali no escaninho e voltávamos à programação normal para falar dessas outras pessoas do dia a dia. E quem são essas pessoas do dia a dia, né? Que, enfim. Então, eu acho que trazer essas questões para os processos do narrar, de construção de representação, elas são importantes justamente porque a gente tem um longo caminho pela frente ainda, se a gente olhar para trás e ver tudo o que é que a gente construiu como mídia e especificamente como imprensa. Você falou, né, que tá, além de ter sido aluna de universidade, graduação, mestrado, doutorado, você é professora e atuou 20 anos em redações, né? Como é que você vê hoje o ensino de jornalismo nas universidades, particularmente nas públicas? Você acha que elas estão conseguindo dar conta da situação que a gente vive hoje e aliar teoria, reflexão e prática, como você Hum. propõe, inclusive? Eu não sei se eu sou capaz de responder. São acho que 60, se vocês me corrigem depois aí na edição, as mais de 60 instituições federais, pelo menos, né, do Brasil, e aí não sei quantas ensinam especificamente jornalismo, né, eu sei que a gente tem hoje 70 programas de pós-graduação em comunicação no país, entre federais, estaduais e privadas. Eu tenho a impressão, Ana, assim, que tem sim uma abertura maior, que instigue, né, a prática, a teoria e a reflexão, que é provocada, talvez principalmente, pela entrada de estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e acho que não só no jornalismo, mas na comunicação, assim, pessoas que tensionam essas questões, sabe? Assim, eu acho que, por exemplo, movimentos como a política de cotas tensionam a universidade. E tensionam a universidade, né? Assim, a partir de fora, e isso vai gerando um movimento dentro das universidades de. Eu não digo sim, se é de uma mudança curricular, por exemplo, de um Uhum. PPC, de um curso, mas ela gera debate. Isso gera debate em sala de aula, isso gera debate no corredor, isso gera debate na parada do ônibus com os estudantes. Assim, isso tudo vai provocando, ainda que às vezes não de maneira clara no campo institucional, assim é isso, não chega no PPC, mas a tensão em sala de aula acontece. E isso é interessante de pensar, né? Porque você vai tendo, inclusive, posturas que são revistas. E tem coisas que são muito interessantes, assim, eu já vi colegas dizendo: "Putz, eu preciso rever a bibliografia, eu preciso né". E por que isso? Assim, talvez a fala está assim, claudicando, porque eu acho que é muito importante que a gente não entenda que esses movimentos são necessariamente movimentos, assim, de eles contra nós e nós contra eles.
São movimentos de reflexão também. Reflexão se faz com o pé na porta, mas reflexão se faz com escuta e com vou colocar aqui um exemplo muito pessoal. A minha tese, eu defendi a tese em 2011, no programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu posso pegar a minha tese hoje, eu tenho quase certeza que a maioria dos autores e autoras que estão na minha tese são homens. E tenho quase certeza que a maioria pode ser que seja europeu, entende? Uhum. E o modo de pensar, essas questões não estavam sendo discutidas ali, assim, ó, sabe? Estava discutindo ali como é que eu vou conseguir entregar o trabalho essa semana e eu tenho 3 reportagens para fazer. E quem é que vai ficar com meu filho hoje? Porque, sei lá, não tem aula, ele está de férias, não sei o quê. Você sabe assim, e isso no meu plano. No plano da universidade, isso não estava sendo discutido também. Então, eu não vou olhar para a minha tese e jogar ela no lixo, mas não tem perigo, minha tese é ótima. Aí eu digo, eu poderia escrever essa tese hoje a partir de outros referenciais? Com certeza. Mas ela é um retrato de um momento, ela é uma fotografia de um momento da universidade, de um debate social, né? A gente está vivendo outro debate, e que bom que a gente está vivendo esse outro debate, né? Mas as coisas não mudam assim, isso aqui você joga tudo fora, isso aqui a gente vai. A partir daqui é que a gente vai começar a entender que estava sendo produzida uma verdadeira ciência, ou isso, aquilo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, eu acho que hoje a universidade passa por esse processo, que é, que é saudável, que é importante, sabe? E que eu acho que é interessante a gente estar disposto a perceber quem é que está interessado em conversar, quem é que está interessado em reobservar qual era a bibliografia que estava utilizando, né? Que está aberto a ler outras filosofias, outras epistemologias, né? Porque teve até essa coisa agora há pouco tempo de um manifesto pela pluralidade das universidades, né? Onde se brinca assim, se meio de uma maneira assim, meio se leva, sei lá, faz uma piada ali com essa ideia de outras epistemologias, como se isso fosse uma coisa ruim para a universidade. Eu não vi nenhum manifesto quando a universidade usava basicamente as mesmas epistemologias. E ainda assim, nessa questão, hoje na sua prática em sala de aula, com jovens de 18, 19 anos que se informam muito Uhum. por TikTok, por Instagram também, ou talvez somente, quais são os principais desafios assim que você tem enfrentado em sala de aula? Acho que é um que atravessa não só essa geração específica, eu acho que é a distração. E aí eu acho que é intergeracional, porque isso me afeta também. Isso deve afetar Christian, isso deve afetar A vocês. gente. Essa disputa por nossa atenção é a grande história, né? Assim, o grande ouro é a nossa atenção. Então, eu acho que para a gente na docência, e acho que para a gente que produz jornalismo, está produzindo jornalismo, né? Que também precisa dessa atenção, como é que a gente consegue ela, né? Como é que a gente lida com uma população que está recorrentemente distraída e na qual essa distração é, sei lá, acho que é essa espécie de epidemia. Eu tenho falado muito sobre isso em sala de aula, tentado em sala de aula falar assim, ó, vamos fazer esse aqui, esse momento, a nossa bolha semanal. Tenho pedido para não usar celulares para, se não for para, sabe assim, a gente vai ver agora um vídeo que vai ser discutido em sala de aula, então abre o telefone, vamos ver, tá, tá, tá. Se não for para isso, eu estou pedindo para as pessoas não usarem, não é uma proibição, porque às vezes precisa usar por algum motivo mesmo, assim, sei lá, familiar, sei lá. Mas eu peço assim, ó, vai usar, vai te mandar mensagem, vai fazer não sei o que, você quer sai de sala e volta. Mas vamos tentar aqui, de fato, fazer esse exercício coletivo e que eu acho que faz parte também dessa ideia que para mim é muito cara, de você preservar a sua humanidade, Uhum. sabe? Porque não é da ordem do humano você tá se dividindo entre 3 aparelhos, os colegas ali, assim, não é da ordem do pensamento, assim. E aí eu acho que isso serve para mim também, sabe, assim, de uma tentativa também de me lembrar que eu sou essa pessoa também, né. Tenho tentado uns momentos de alguma desconexão, e não são fáceis, não é fácil. Então eu compreendo, assim, eu sou eu sou, como é que eu posso dizer?
solidária às pessoas de 18, 19 anos que estão lá em sala de aula e, sabe, assim, mas devo dizer que tem sido muito interessante essa experiência, dessa tentativa da bolha. Uma bolha offline, né? É, semi, né? Porque a gente acessa, a gente tá, sei lá, abre o exercício, abre a reportagem, a gente tá online, a gente tá vendo assim, mas é isso, a gente tá concentrado naquilo ali. São essas discussões que nos movem agora, sabe? Assim, a gente não tá indo para vários lugares ao mesmo momento, sabe? Eu não tô olhando uma coisa e daqui a pouco tem um anúncio da Shopee na minha frente. Isso para mim é importante, é isso, como processo também de compreensão da própria humanidade. Vira muitas disputas, né? Disputar a atenção da aula, a atenção do celular, a atenção de outras coisas. Começa outro processo de educação, né? De É. reeducação dentro de uma sala de aula. E tem uma coisa que eu estou falando mais especificamente de uma turma que está agora, que fazia tempo que eu não dava aula para o primeiro período. E é uma turma logo de técnicas de redação. Olha o desafio. E aí, eu tenho essa coisa muito bonita, assim, que é, desde o início, eu disse, apesar do que falam, vocês escrevem. Vocês escrevem em rede social, vocês escrevem mensagens, vocês escrevem resposta quando vocês ficam muito arretados com algum post, alguma coisa, vocês vão lá brigar e tá, vocês escrevem. Às vezes a gente precisa prestar atenção para não ser meio classista, sabe? De que forma eu quero que as pessoas escrevam? Eu estou reclamando sobre que escrita, por exemplo, né? Estou especificando aqui na coisa da escrita por causa dessa turma, assim. E aí, desde o início, eu disse: escrevam o que vocês quiserem. Pode ser uma linha, pode ser 10, assim, escrevam o que vocês quiserem. E foi muito surpreendente para mim, muito bonito, porque as pessoas escreveram, sem uso de IA. E eu não acho que o uso de IA seja um fim de mundo mesmo. Mas assim, as pessoas simplesmente escreveram e eu percebi assim que uma coisa que é muito importante, eu acho que nesse exercício de a gente olhar geracionalmente para o que se chama de geração Z, né? Assim, que eu gosto de dizer sempre, é um termo de mercado, não é um termo sociológico, como bloomers, como boomers, Millennial. milênio, são termos de mercado, classe A, D, é tudo termo de mercado, isso não é termo sociológico, né? Mas eu acho que às vezes a gente é meio classista, sabe? Até na maneira como a gente. As pessoas tinham que ter lido o quê? Guimarães Rosa para eu respeitar. Guimarães Rosa é maravilhoso. Mas quando, por exemplo, eu lancei o Nascimento de Joyce, as pessoas me convidavam muito a falar sobre jornalismo literário. E eu falava. Jornalismo literário é um campo importante do jornalismo, né? Tudo isso. Mas a minha literatura tinha sido a música, a minha literatura tinha sido, de certa maneira, a publicidade, a minha literatura tinha sido os outdoors, assim, as coisas que eu ia amarrando, assim, eu não cresci numa casa onde a gente lia Machado de Assis. E a base do jornalismo literário era meio isso, a Gueita Alice, que coisas que eu fui aprender, que eu fui ter contato na universidade. Então é isso que eu falo, assim, às vezes a gente tem que ter cuidado para não ser classista nesse sentido, sabe? Ah, essas pessoas não tiveram contato com tal autor, tal autora, não sei o quê, logo eu não poderia estar fazendo jornalismo literário a grosso modo. E bem, parece que eu estava sendo chamada a falar sobre isso. E ainda pegando o gancho disso, durante a apuração de uma reportagem, a jornalista ela fica muito imersa dentro de histórias, né? O seu corpo entra em um ambiente que talvez nunca lhe pertenceu. Esse corpo entra em contato com outros corpos, corpos esses que já fazem parte daquele mundo, já têm suas raízes fincadas no chão e etc. Para o jornalista poder entender o que se passa nesse lugar, é preciso criar raízes também nesse território, é preciso fazer do seu corpo um lugar daquele território para, assim, se Uhum, atordoar, como diz Cremida Medina. uhum. Nem sempre isso é possível. Se você pensar que a experiência do jornalista ela é randômica no sentido, né? Hoje eu estou com você, porque você vai conversar comigo, amanhã eu estou com você, amanhã eu estou com você, amanhã eu estou com você. Como é que eu consigo criar raízes, né? Eu acho que talvez seja essa perspectiva, ela vai tentar entender jornalista como uma coisa que eu nunca gosto, é como super-herói, como essa super mega pessoa. Eu acho que, em vez de pensar necessariamente como essa coisa da raiz, eu acho que isso pode até acontecer. Isso pode acontecer. O encontro pode promover essa raiz. Mesmo que eu passe meia hora com a pessoa. Isso pode acontecer. Eu posso passar uma semana e não acontecer nada, né? Mas eu não acho que seja uma obrigação. Eu não acho que eu tenho que ir para campo dizendo, nossa, eu só vou conseguir
reportar bem, falar bem sobre esse lugar, se eu criei esse vínculo enraizado. Eu acho que você pode construir uma boa reportagem a partir do momento, e aí sim, né, em que você entende que esse outro, e aí esse outro eu vou colocar aqui essa outra pessoa e colocar aqui esse território também, esse lugar, né, entender aqui a cidade, o bairro, a casa, como também esse corpo, como alguém que merece a mesma reverência, respeitabilidade e cuidado que eu e qualquer outra pessoa que está nesses lugares de cuidado e de respeito merece. Eu acho que é essa compreensão. Talvez isso que cria essas raízes, né? Então, talvez você tenha que vir com a raiz já com você, né? Ou sei lá, um tentáculo que toque o outro, né? E que isso aconteça, né? Eu acho que pelo menos deve ser uma tentativa sua, né? Então, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, eu me lembrei aqui de uma família que vivia lá em Serrambi, que é litoral sul de Pernambuco, numa área que tinha sido, que é perto de Porto de Galinhas, e que tem esse nome justamente por causa do desembarque de pessoas escravizadas. As galinhas eram pessoas. E eu me lembro que eu fui lá, estava fazendo uma reportagem chamada Nabucco em Pretos e Brancos, e eu nunca esqueci quando a pessoa disse assim, ai, pessoal do IBAMA, será, foi IBAMA, ou não sei se foi federal ou estadual, ou foi CPRH agora, e o pessoal chegou aqui dizendo, vocês vão ter que remover esses entulhos dessa área, porque era uma área de proteção ambiental. E eu disse para o pessoal assim, mas aquele entulho é minha casa. Isso para mim, essa percepção, sabe, assim, de que alguém olha para dizer, vocês vão ter que tirar o entulho, e a pessoa, mas não é entulho, é minha casa. Não perceber que aquilo é uma casa e se referir àquele lugar como entulho e dizer saia daqui, porque essa área, né? São esses processos de violência, né, que eu acho que a gente, como jornalista, tem que compreender, tem que estar atento desde o início. Quando eu falo do tentáculo, é isso. E uma outra coisa é compreender, né, que eu vou ter meus processos de julgamento, porque, enfim, né, eu sou uma criatura desse tempo, desse lugar, criada numa casa onde você, né, aprende, numa casa não, numa sociedade, a ideia de valores, e que às vezes esses valores eles se chocam. E eu não posso dizer para a pessoa, mas você está fazendo tudo errado. Sei lá, claro, isso tem limites. Mas eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa grávida que me pede um cigarro, ou ficar fumando na minha frente. Uma pessoa que vive em situação de rua, uma pessoa que, né? E aí você faz, o que é que eu faço? Essas coisas estão em campo, assim, quando a gente entende, quando a gente pensa o jornalismo, o jornalista, a jornalista em campo, a gente tem que compreender que não é simples muitas vezes, que você fica sendo colocado o tempo todo em ambientes, em lugares que são muito difíceis de você saber o que é que você vai fazer, assim, o que é que eu vou fazer mesmo nessa situação, porque não tem um manual para esse tipo de situação, por exemplo. Então, que raiz eu vou criar aqui? Como é que eu vou criar uma raiz aqui, né? Porque essa pessoa pode se querer, esse outro, que eu não crio raiz nenhuma ali. Eu acho que tem que ter um exercício também de humildade, que não é você ser coitado, não é isso, mas de humildade de entender assim, qual é o meu papel aqui, o limite dele, não tem heroísmo nessa relação, e que esse outro pode muito bem olhar para mim e dizer, você não me interessa. E aí a prática tem um papel importantíssimo, né? Porque é do. Claro que refletir sobre, ler sobre é importante, mas a prática é que acaba dando essa camada de, ai, agora eu sei o que fazer, eu sei onde pisar, ou não necessariamente. Talvez ela te dê a compreensão de, por exemplo, quando parar, sabe? Quando parar, quando assim, aqui eu paro, né? Eu vou falando e as coisas, né, assim, vem umas imagens na cabeça, né? Mas eu me lembro, eu fiz uma reportagem chamada Vida é Nelson, que está no livro No A Pauta, a Arma de Combate, que é uma reportagem muito importante para mim. E tinha uma senhora, Socorro, que eu estava conversando com ela fazia tempo. A filha dela tinha sido assassinada no dia do casamento pelo marido, logo depois do casamento, na festa do casamento. E na época, ele matou ela, matou uma pessoa, outra pessoa nessa festa, e depois ele atirou contra ele mesmo. E eu me lembro que na época, assim, nas redes sociais, no Facebook, as pessoas falavam coisas absurdas sobre ela, sobre a noiva, e isso tinha ficado ali, assim.
E quando eu fui fazer esse caderno, essas histórias se aproximavam de alguma forma de questões que Nelson Rodrigues tinha tratado. Essa era tinha relação com a peça dele, Vestido de Noiva, né. E eu estava entrevistando Socorro, que era mãe de Renata, essa moça que era noiva. E eu me lembro especificamente de um momento, a gente já tinha conversado várias vezes, né, então a gente já tinha uma proximidade, já tinha um enraizamento. E aí, eu tinha marcado com ela de ir lá em Amaragi, onde ela morava, zona da Mata, Sul. E eu disse: "Eu vou na sua casa", marquei, não sei o quê, e aí à noite eu liguei só pra acertar com ela. Ela disse: "Amanhã eu vou estar em Recife, eu não é melhor você não vir que eu vou estar em Recife. Eu vou justamente no cemitério, que amanhã seria aniversário de Renata". Aí eu disse: então eu lhe encontro em Santo Amaro, pode ser?" Ela disse: "Pode ser, tudo bem". E aí eu fui, e ela estava com o irmão de Renata até, que eu não conhecia. E aí encontrei ela meio que na entrada do cemitério e depois ela foi até o túmulo de Renata. E eu fui com ela. E ela começou, falamos uma coisa ou outra, ela estava obviamente mais emocionada e respondendo menos, e eu também por minha vez perguntando cada vez menos, né. Uhum. E ela ali. Aí eu olhei uma hora e disse: "O que é que eu estou fazendo aqui?". Aí eu disse: "Dona Socorro, a senhora quer que eu saia?". Aí ela olhou para mim e fez: "Quero". Ela não teve coragem de me dizer para isso, porque é isso, como a gente já estava em contato fazia tempo, fazia, sei lá, mais de um mês que a gente estava conversando, eu acho que ela também estava assim: "Não, tudo bem, ela está aqui". Mas aí caiu, assim, eu disse: "Eu não tinha eu não tinha o que fazer ali". Aí ela disse: "Quero". Acho que ela ficou aliviada. E eu saí e pronto, isso para mim foi um ensinamento. Sabe? Sim. Isso para mim foi ensinamento, esse tipo de coisa é ensinamento. Mas também talvez só tenha vindo por causa de outras experiências, assim, tipo, a minha presença aqui tá servindo para quê? Para nada. Então acho que o campo tem isso também, né, e quando eu tô falando, assim, que é um trabalho muito delicado, o do jornalista nesse campo, tem a ver com esse tipo de coisa, né, e assim, obviamente, né, por isso que é importante a reflexão, a prática, a teoria, elas se combinarem, porque senão você fica me imaginando como vai ser esse campo. Então pelo menos se eu entendo que muita gente não fez campo, tá na universidade, não tem tudo bem. Mas aí é importante que você traga esse campo através de jornalistas, né, de escuta, de ler as reportagens, de trazer as pessoas que fizeram as reportagens para conversar como é que isso se deu, porque aí sim, eu acho que isso vai sendo importante também para a sala de aula, né, porque são exercícios únicos também. Sim, o exemplo, né, você sempre usa muitos exemplos para se fazer entender. Eu particularmente gosto muito disso, porque eu consigo visualizar melhor, né, como é que a teoria casa com uma situação ou não. Uhum. Isso eu acho bem positivo. Oi, pessoal! Hoje eu deixei a apresentação na mão da Ana Paula e do Walter Davi, mas estou por aqui para passar os recadinhos bem rápido para vocês. Como os ouvintes da Mariscada e os leitores da Mangue Jornalismo já sabem, a Mangue completou 3 anos no mês de abril e no dia 18 de maio teve a nossa festa de aniversário, inclusive com a palestra da Fabi Moraes, foi muito bacana. Muito obrigado a todos e todas que compareceram lá. E ainda nesse clima de comemoração, estamos com uma campanha de financiamento pontual aberta para ajudar a Mangue a crescer ainda mais. Então entra no site apoia.se/3 anos Mangue Jornalismo ou consegue o link também através do nosso perfil no Instagram, @manguejornalismo, e faça o seu apoio que vai nos ajudar bastante. É isso aí, vou deixar vocês ouvindo o restante dessa conversa gostosa com a Fabi Moraes sobre jornalismo e sobre pensar o mundo de outra forma. E aí eu queria, agora falando de pauta especificamente, a gente tem um negócio na Mangue que, mais uma vez, eu gosto muito, e é uma das coisas que me faz adorar estar na Mangue, que é a liberdade da gente escolher o que a gente vai reportar. Escolher no sentido de que a gente
cada um tem interesses específicos e a gente acaba antenado com isso. Os acontecimentos atravessam a nossa prática, óbvio, urgências, mas a gente também pode chegar com a pauta, eu quero falar sobre as relações Israel e Aracaju. Walter também chega com muitas sugestões que são ligadas à cultura que ninguém mais na Mangue pensaria. Isso é muito positivo. Sim. E aí eu queria ouvir de você como essa relação, até na sua prática, e hoje em sala de aula também, assim, como os alunos veem isso nas suas turmas, a relação do tempo com a autonomia para poder produzir. Como é que isso se dá na sua prática jornalística, né? Poder escrever reportagens mais longas, que demandam mais tempo, mas ao mesmo tempo lidar, na época da redação, com aquela cobrança de, tá acontecendo isso aqui, vambora. Sim. Como equilibrar isso para poder Isso depende de vários fatores, né? E eu acho que quando a gente está pensando num mercado super pressionado, né? Assim, a gente vive falando sobre isso, precarização do trabalho, crescimento de IA, substituindo o trabalho jornalístico, né? Eu acho que é mais interessante a gente pensar, e eu estou pegando a minha experiência, né? Eu não escrevia o que eu queria. Eu passava pelo crivo, né? De chefe de reportagem, de chefe de redação, passava pelo crivo. Eu tinha que defender minhas pautas, né? E é um exercício fazer isso também, né? Então, como defender bem sua pauta? Primeiro, tenha sua pauta muito bem pré-apurada. Tenha de preferência, muitas vezes, estou aqui fazendo assim, fazer pitching de pauta, tenha um bom título já para ela, pode até mudar, você não foi para campo, mas tenha uma boa ideia e que se sustente. Na redação, o que funcionou também, o que ajudou também, né? Tinha boas pautas, fazia boas pautas, mas a partir do momento, isso acontece em todo canto, né? Que você tem um reconhecimento externo, isso vai ajudar você a emplacar novos projetos. Com certeza, sei lá, Kleber Mendonça Filho vai ter muito mais facilidade de emplacar projetos depois que o filme vai para um. Estou fazendo esse exemplo assim para pensar, facilitar, deixar muito gráfica essa ideia. Então, quando você tem um reconhecimento externo, aquilo é assim, isso é uma clássica. Você tem alguém fazendo uma coisa muito legal perto de você, mas enquanto não tiver uma pessoa de fora dizendo, nossa, isso é muito bom, você às vezes é caseiro demais para ser tão bom. Isso em todo canto acontece, que eu sei. Vocês estão rindo porque vocês estão se reconhecendo. A gente estava conversando muito sobre isso, eu e Luiz, esse reconhecimento externo, premiações, enfim. Então, assim, se tem uma coisa boa que você, assim, que pode ser essa questão de premiações, esse tipo de. Pode ser muito massa. Às vezes não é nem a premiação em si, mas é justamente esse desbloquear uma etapa do game, sabe? Funciona. E eu fiz isso. Com certeza, isso para mim foi assim: vocês querem outro? Então vocês vão ter que me dar mais 10 páginas. E também, assim, num momento era um momento muito, como é que eu posso dizer, exuberante do jornalismo nacional, né? Assim, de investir em reportagem. No Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, Jornal O Povo do Ceará, que fez coisas Sensacional. incríveis, tipo, uma das coisas mais fodonas do jornalismo nacional vieram do Jornal O Povo. O Diário de Pernambuco também fez muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa. Então, assim, estava todo mundo se olhando, mas não era uma coisa assim de disputar, eu quero que você faça uma coisa, eu quero fazer melhor do que você. Era assim, a gente está fazendo, era meio que fazer parte de um movimento de reportagem no Brasil, assim. Que eu acho que continua, tem gente fazendo boas reportagens por aí. Eu tergiversei um pouquinho, mas só para dizer o seguinte, ali eu não fazia o que queria, mas eu usei também, de certa maneira, né, esse reconhecimento para dizer assim, aqui vai, rápido, não vai não, vai não, vai assim, vai assado. Então, negociar e saber negociar. Quando o Nascimento de Joyce foi publicado, o meu chefe na época, a pessoa pelo qual eu tenho um grande apreço, Ivanildo, eu falo isso publicamente, que isso está no livro. Ivanildo disse, que merda é essa? E ele, quando ganhou o prêmio S Reportagem, foi ele que me ligou para dizer que tinha ganhado. Porque eu entendo que ele disse, quem vai ligar para Fabiana para dizer sou eu. Porque na época que saiu, ele disse, você não está ruim, mas você entrevistou só uma pessoa, ficou não sei o quê, nananana, ele podia ter mais gente. Porque eu entendo que a figura de Joyce naquele momento era uma figura que as pessoas não conseguiam dar conta. Eu sabia tanto disso que, estrategicamente, eu não deixei ninguém ver as fotos, até a reportagem sair.
Eu não mostrava as fotos. Eu deixei numa pasta secreta. Quando eu falando isso, é para dizer assim, você também tem que ter estratégia de como você vai defender e manter a sua pauta. E às vezes uma estratégia boa, que é o que eu tenho falado muito nos últimos anos, é o silêncio. Não é você dizer, vou fazer uma pauta feminista, gente. Não precisa dizer isso. O próprio recorte, ele vai colocar isso, né, É, que você fala no livro. precisa fazer. Sabe, existem maneiras de apresentar. Por quê? Chegando agora, né, num ambiente precarizado como agora, né, não tá todo mundo querendo emplacar uma reportagem, ganhar um edital, fazer não sei o quê, não sei o quê. Chega abaixo. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho esse exemplo importante. Os maracatus, os candomblés, eles existem porque eles aprenderam a operar no silêncio. E a gente tem muita coisa para aprender com a cultura preta e indígena desse país, no jornalismo. Porque senão eu não estava em pé. O terreiro de Paiadão, lá em Recife, completou 150 anos. 150 anos. Apesar de tudo, eles estão lá. 150 anos. Estão operando, estão lá. Isso se dá através de estratégia, de acordos, de recuos, Isso. silêncios. Aí você vai aqui. Ninguém estava querendo ser herói. Sabe? Então, acho que a gente tem que aprender isso, sabe? Porque às vezes você tem uma gana muito grande de dizer, se não for como eu quero, desse jeito também não vai ser de jeito nenhum. Pega, pisa macio. Tem uma bebida, assim, inclusive famosíssima em São Sou Cristóvão Cristóvão. aqui em Sergipe. Qual é? Pisa Pisa macio. macio. Pisa macio? Ah, que maravilha! Eu sabia. Pronto, vamos fazer o jornal Pisa Macio. Mas- Aí agora vai ter que ter uma coluna chamada Pé na Porta. Que bom você falar isso, porque assim, até vou rearranjar aqui o que eu falei, do jeito que eu disse, é como se a gente pudesse escolher tudo, qualquer coisa, mas não necessariamente, várias pautas da gente já caiu, mas Christian, ele acaba, eu digo Christian porque ele é o mentor de Sim. todos nós aqui, né? Ele dá muita liberdade para a gente poder experimentar, e eu Isso é acho que é isso que incrível. faz a gente acaba indo mais longe, às vezes, até do que a gente pensou a princípio para pauta, redirecionar Eles e são tal. muito sortudos. Ele que tá criando crianças mimadas, na verdade. Assim, a gente tem muita, a gente debate muito entre a gente também. E só para fechar essa questão, antes de eu entrar no jornalismo, eu achava que todo jornalista ele se pautava. Eu não entendia. Tanto que depois que eu entendi que, na verdade, muito do que o jornalista faz é ser pautado, eu É. fiquei, nossa, que prisão. Não necessariamente, né? Porque aí você tem que ser criativo dentro das possibilidades que te são apresentadas, né? Eu estou falando sobre livro, sobre reportagem, mas eu vou mandar esse programa para meus amigos que estavam na redação comigo. A gente cortava muita novela para o resumo das novelas da semana para caber dentro do coisinha, da partezinha que estava lá reservada na diagramação. A gente lia textos às vezes péssimo que vinha de agência, tipo texto, sei lá, classe média sofre. Sabe, texto, não sei o quê, assim, boa parte também da presença da gente na redação é fazendo esse tipo de coisa, assim, era fazendo coisas que eu achava chatíssimas, assim, que saía de 11 horas da redação fazendo isso, às vezes na quinta-feira. Era sair da redação e buscar uma Heineken gelada, porque senão você desmaiava, assim, de meu Deus do céu, o que é que eu estava fazendo? Mas é isso, não existe esse lugar perfeito onde. Esse lugar talvez seja um mangue de jornalismo hoje, desculpa. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, que é muito engraçado, parecia muito o pessoal isso é coisa da digitação, né? A gente tinha essa pastinha lá, que em vez do pessoal escrever sugestão de pauta, escrevia sugestão de puta. E aí, chegava isso o tempo inteiro. Isso, pronto, isso era um dos alívios cômicos. Gente, chegou outra sugestão de puta aqui. A gente olhando quando a sugestão, não sei o quê. Porque é isso também, das coisas que eu sinto uma saudade grande, assim, e não é que eu digo, ai, mas eu queria que isso voltasse para mim. Não é isso. Mas eu acho que, assim, a redação, ela também é um lugar de conflito, mas ela também é um lugar de estabelecimento de muita irmandade, de muita, né, assim, de você olhar para outros colegas assim, e aí, estás apurando o quê? Ah, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô não sei o quê. E falasse com quem? Não sei o quê, não sei o quê, e trocar isso. Eu acho que essa era um dos ouros, assim, de estar numa redação, e que eu sinto um pouco assim, por quem não trabalha assim, tipo, uma redação mesmo que pequena, mas que trabalha só nessa coisa
do freela, né? A partir de casa, não sei o que. E você não consegue estabelecer, sabe, tanto contato com colegas, de troca, porque isso é muito, muito, muito importante. Muito importante, assim. Eu não sei como é que o pessoal, né, às vezes dá conta, né? Porque vira um trabalho muito solitário, né? E o trabalho de jornalismo é um trabalho coletivo, né? E, Fabi, entrando e voltando, né, sobre o papo das mídias, das redes sociais, que as redes sociais elas têm acentuado muito a estigmatização de muitas pessoas, Sim. seja mulheres, pessoas periféricas e até culturas dissonantes. E o acesso a esses tipos de conteúdos pelas crianças e adolescentes tem sido cada vez mais recorrentes, ao ponto deles não só consumirem esses conteúdos, como também reproduzi-los. Como, por exemplo, se vestindo com roupas de cultura periférica e falando que é fantasia de favelado. Ou uma espécie de trend que normaliza homens agredirem mulheres depois da Sim. rejeição. O que esse comportamento tem revelado sobre o mundo em que chegamos? Indo para uma questão mais reflexiva. Uma ótima pergunta, porque para mim reforça a ideia de que a gente muitas vezes entende que contemporaneidade ou desenvolvimento, o futuro, está baseado em forma e não em conteúdo, sabe? Está baseado no fato de a gente é isso, né? A gente está conseguindo fazer máquinas que resolvem as coisas muito rápido para a gente, que pensam quase como nós ou que podem pensar melhor do que nós. E a gente acha que, pronto, então a gente tá beleza, alcançamos esse grau máximo de, sei lá, de algo positivo para o humano. A gente chegou nesse grau de excelência. E aí, quando você olha para o que recheia a forma, né? Quando você vai olhar o que está integrando o conteúdo de plataformas, né? O conteúdo discursivo, ele pode ser pior do que o do século XIX, no sentido de desumanização, de produção de desumanidade, produção de exclusão, produção de, enfim, de violências das mais várias ordens, né? E não são violências simbólicas apenas. Não são, não são. Vocês falaram esses exemplos, teve uma trend, que eu acho que foi no final de 2024, que era das pessoas imitando palestino no TikTok. Essa bombou. Aqui no Brasil, eu já escrevi sobre isso também está em livros e artigos que eu escrevi, mas eu acho super importante falar, porque você traz aqui pro jornalismo, né? Quando teve aquela questão daquele criminoso Lázaro, do Lázaro Barbosa. Eu fui atrás, né, e encontrei, né, usaram muito a palavra bruxaria na cobertura, magia negra. E aí tem um trabalho de uma pesquisadora, salvo engano, baiana, que ela pega os jornais do começo do fim do século XIX e ela vai mostrando. Não, era em Alagoas esse jornal, era no Alagoas de Alagoas, Jornal de Alagoas. E ela vai pegando as palavras que se repetem ali, bruxaria era uma delas, e bruxaria vai estar nos jornais feitos no ambiente digital, feitos para o ambiente digital, jornais nativos digitais, não eram jornais, né? Você fala assim, de Metrópolis, por exemplo, né? Que fez uma cobertura grande sobre esse caso, até porque era na região, né? Ali, Goiás, Brasília, enfim, estava as buscas estavam acontecendo ali. Então, quando você olha isso, né, jornais super contemporâneos, feito para lidar com uma nova, sei lá, um novo momento do jornalismo, uma nova forma de consumir jornalismo, e eles estão usando palavras do século XIX, do que a gente está falando, o que a gente fala sobre contemporaneidade e modernidade? O que a gente fala sobre essa ideia de tecnologia estar associada necessariamente a uma forma melhor, de mais excelência, de fazer jornalismo e de se falar sobre os outros, né? Então, eu acho que essas coisas elas não são necessariamente compatíveis. Eu acho que a forma como a gente está vendo que as big techs têm se posicionado junto dos discursos extremistas, desumanizadores da extrema-direita, né? Se, sei lá, daqui a 2 anos Trump não for eleito, o que é que eu estou muito interessada em saber o que é que essas big techs vão dizer. Esse pessoal que estava ali sentado ao redor dele na posse. A gente sabe, na verdade, né? No surprises, como diz a música do Radiohead.
Mas, de toda forma, acho que a gente tem uma coisa que é boa, assim, sabe? A gente tem a prova cabal de que, por exemplo, tecnologia ou, sei lá, desenvolvimento de inteligência artificial ou quem está das big techs nas nossas vidas signifiquem uma melhoria para nós, né? Porque ela não pode ser melhor para nós se esse melhor é melhor para um e não é melhor para o outro. Então, por exemplo, se hoje YouTube, Meta, essas companhias ganham muito dinheiro com a misoginia, e eles ganham muito dinheiro com a misoginia, porque você tem ali uma quantidade de cliques e de seguidores, de venda de produtos enorme que se dão a partir da misoginia, se dão a partir dos red pill, de todo esse discurso misógino. E ninguém está fazendo muita coisa para mudar isso. A gente sabe, a gente está vendo, né? E se associa a Trump, tudo isso, a gente tem uma fotografia muito boa do que é que a gente está falando, assim. Não tem, eu acho que é isso, não tem engano aqui. Ninguém está se enganando aqui. Então, como é que a gente reage a isso também, nessa produção de narrativa da gente, né? E ainda nessa questão, e para encaminhando para o final a conversa, qual é o jornalismo que está conseguindo fazer frente a essa subjetividade técnica dos algoritmos das mídias digitais? Eu acho que é o jornalismo no seu mais no lato sensu, digamos assim. Então, quando eu penso agora, tudo bem, eu tô com uma imagem muito fresca na cabeça, que é a velha e boa e maravilhosa boa apuração e o momento certo de colocar essas coisas na roda, né? Eu acho que esse movimento, por exemplo, que o Intercept fez agora, eu tô entendendo isso como quase como uma dança, mas uma perspectiva de como é importante saber lidar com essa extrema-direita, por exemplo. Então, eles tinham a informação a respeito do áudio, já tinha sido checado 10 bilhões de vezes, eles tinham informação, né? O áudio do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro. O que eu achei, assim, a cereja do bolo nisso? É procurar o senador e perguntar para ele ali, e sobre ter pedido dinheiro para Daniel Vorcaro para fazer o filme sobre o seu pai. E aquela gargalhada, né, que o senador dá, e chama o Thales de militante. Eu achei isso perfeito, porque a reportagem ganhou outra dimensão. Sim. Ela já ia ser muito impactante no sentido, mas ela ganha outra dimensão. Isso é uma consciência do que é jornalismo, do que é reportagem, pode ser, e de como lidar com a extrema-direita também. De Sim. produzir ali a imagem, o áudio, tudo da extrema-direita, dizendo, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas eu não sei, sabe? Então você produz, sei lá, se não são bons produtores de memes, vamos produzir memes também com vocês. Então, assim, eu acho que o jornalismo que faz frente é o jornalismo primeiro, que não esquece qual é o papel, para que o jornalismo serve. O jornalismo não serve para lamber bota de militar. O jornalismo não serve para lamber coturno do agro. Pelo menos o jornalismo que eu acredito não é esse. O jornalismo não serve para isso. E que sempre trago assim, né? Frente a um cenário de destruição do outro, para que o jornalismo serve? Eu sempre faço essa pergunta. E eu não estou dizendo, trabalhei em empresas conservadoras, né? Trabalhei para veículos conservadores, enfim, né? Não existe esse lugar perfeito onde eu trabalhei que não podia. Mas assim, é disso que eu estava falando antes, assim, o silêncio, o drible, saber o momento em que você vai colocar suas pautas, saber defendê-las, saber entender o momento de apresentar. Tudo isso faz parte do jornalismo, né? Não é só o texto publicado. O jornalismo ele começa a ser feito desde antes, né? Que é compreendendo o seu papel e de como você pode, né, de entender que você faz parte desse jogo de desmonte da desumanização, né? Entendendo o que o jornalismo já fez. O jornalismo se faz o tempo inteiro. Mais alguma pergunta? Assim, milhões, né? Mas a gente Sim. tem que fechar, infelizmente. E assim, muitíssimo obrigada, Fabi. Foi uma baita de uma aula, assim, sensacional. Eu sou Ana Paula Rocha, uma das apresentadoras dessa edição da Mariscada. Eu sou o Walter Davi, também apresentando esse episódio da Mariscada. Muito obrigado, Fábio, por essa conversa, Obrigada a essa vocês. aula também, né? Apesar de ter sido bem descontraída, mas É. também muito reflexiva.
E também está aqui Hector Souza, que está na direção técnica desse episódio. É isso, Fábio, pode se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigada a vocês, Hector, Aninha, já chamando de Aninha. Pode chamar. Walter, também Lu, também, assim, acho que eu sempre falo que conversar é um exercício maravilhoso e se escutar de novo. E às vezes se escutar é bom e conversar é bom porque você também se lembra do que é que você está fazendo, né? Porque senão a rotina, ela às vezes apaga você de você mesmo, né? Então é bom você se ouvir porque você diz, é por isso que eu tô aqui, né? É por isso que eu peguei um avião hoje às 6h30 da manhã. Que bom, pegou. É isso, Obrigada. gente. Até o próximo episódio.